Graça e paz, irmãos. Nós estamos começando uma série de mensagens com o propósito de compartilhar com os irmãos, com a igreja, princípios da palavra de Deus, que gera edificação e entendimento da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você falando sobre o corpo de Cristo. Há um texto lá em Efésios capítulo 4 que fala sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. Diz assim no capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista, diz ele, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e no estado do homem feito, ou do homem maduro, à medida da estatura plena de Cristo, para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro, levados pelo vento, ou levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência de homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, mas praticando a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas e chegamos a Ele, que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e coligado por todas as juntas, supre segundo a operação de cada um, na medida que cada membro efetua e aumenta o seu próprio corpo, edificando a si mesmo em amor. Amém? O versículo 16 aqui, ele fala de algo muito rico que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria falar sobre os versículos anteriores, mas eu vou compartilhar em outro momento. Jesus aqui, através do apóstolo Paulo, ele está falando sobre a igreja, ensinando a igreja sobre a unidade, sobre o corpo de Cristo. E no versículo 16 ele diz assim, tem outra aqui a versão que diz o seguinte, do qual todo o corpo bem ajustado, compacto pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficácia operação de cada parte, faz aumento do corpo para edificação em amor. Paulo está ensinando o seguinte, que cada um de nós, uma vez que nós nascemos de novo, que nós nos convertemos em Cristo Jesus, somos nova criatura, passamos a ser filho de Deus, sermos filhos do Senhor, uma vez que nós nos convertemos e fazemos parte da família de Deus, nós somos ligados ao corpo de Cristo. Então, cada membro, cada pessoa que nasce de novo, passa a fazer parte do corpo de Cristo. E se faz parte do corpo de Cristo, o que acontece? Ela tem uma função específica nesse corpo. Então, Paulo traz aqui um exemplo, usando, de certa forma, usando o corpo humano para explicar essa ação divina, essa ação do poder de Deus, o trabalho de Deus na vida de cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Então nós, igreja, nós que se convertemos ao Senhor, passamos a ser o corpo de Cristo, um organismo vivo, que tem vida. Não é o prédio, a instituição que é a igreja, mas são as pessoas que entregaram a vida para Jesus. Então, dá uma olhada, por exemplo, a minha mão. Os dedos, tem todo um contexto aqui, as unhas, né, as juntas. Você vai ver que tem nervos, tem veias. Tem todo um contexto aqui de várias coisas que fazem parte dessa mão. Cada parte tem uma função específica. As células, você vai ver muitas coisas. Então, o que Paulo está dizendo? Que cada um de nós temos uma função específica. Cada um de nós temos um propósito específico de Deus no corpo. Por isso que ele fala que ele diz aqui no versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado. Quer dizer, nós precisamos estar bem ajustado, precisamos estar no lugar certo. Né? Pense se a sua perna, as juntas, todo o contexto da sua perna não estiver trabalhando certo. Você percebe que vai haver uma dificuldade, limitações e algumas dificuldades para você se movimentar. Então Paulo está dizendo assim, que cada parte precisa estar bem ajustado.
E para estar bem ajustado, precisa também do auxílio de cada parte, entende? Então, assim, cada parte do corpo, cada membro do corpo precisa auxiliar o outro para que ele consiga desempenhar a sua função de forma eficaz, de uma forma bem-sucedida. Olha que coisa rica. Quer dizer que eu contribuo com os meus dons, com as minhas habilidades, quem eu sou e tudo que Deus tem para fazer na minha vida, eu contribuo para o sucesso do outro. E o sucesso meu depende também que o outro me ajude para que eu tenha sucesso. Então, assim, o sucesso de um depende do outro. Então, sozinho você não terá sucesso. Mas cada membro do corpo bem ajustado, com o auxílio de cada parte, ele vai desenvolvendo, vai crescendo, vai prosperando, vai amadurecendo e provoca uma edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, por isso que ele fala o auxílio das juntas, de todas as juntas, de toda a parte, né? A operação e função de cada um. Então, a participação de cada um, até membros do corpo que aparentemente não são vistos, não são dado tanta honra, né? E não são vistos com bons olhos, eles são tão importantes, né? Tão importantes no corpo humano como as demais pessoas. Então, cada pessoa no corpo de Cristo, que é um organismo vivo, tem a sua função, tem a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Então tem Deus desenhou, projetou com uma função específica. Então cada um auxilia o outro, auxilia os outros, e ele também é auxiliado para o seu próprio sucesso. Amém? Então Jesus disse que aqui nessa palavra, que acontecendo isso vai provocar uma edificação, quer dizer, o corpo está bem ajustado, vai funcionar naturalmente, vai fluir, vai crescer, vai amadurecer e vai prosperar e será abençoado. Né? Então imagine uma parte do corpo seu, algum membro do corpo seu, não desenvolver. Né? Você percebe que vai gerar uma deficiência? Imagine uma parte do seu corpo não fluindo, não funcionando direito. Percebe que o seu corpo sente? Assim é o corpo de Cristo. Então, assim, se você for negligente do propósito de Deus na sua vida, você não só está atrapalhando você, como você não está contribuindo para que o outro, para que o restante do corpo seja edificado. Então você tem uma grande responsabilidade, meu irmão. Você tem um chamado, você tem um propósito. Você precisa se envolver nesse propósito de Deus para que o corpo seja edificado. Deus abençoe e fique na presença do Senhor. Um corpo bem ajustado, uma igreja poderosa, e certamente ela se multiplicará e edificará com muito poder e autoridade, porque ela não depende somente de um, mas cada parte exerce a sua função, desenvolve o seu talento, o seu dom, as suas habilidades. E o Espírito Santo, que consolida todas as coisas, que age na unidade, nos conserva unidos, juntos, mesmo diferentes. Ó. Cada dedo é diferente. Imagine, cada membro do corpo é diferente. Mas fazemos parte de um só corpo. Só um corpo. Deus abençoe. Fique na presença de Deus.